Prosseguindo a nossa formação sobre os grupos de oração, vamos agora falar da invocação do Espírito Santo. O Espírito Santo é digamos, o centro do grupo de oração, porque é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos ilumina, é o Espírito Santo que faz em nós a oração, é o Espírito Santo que nos revela Jesus Cristo, que nos leva ao encontro pessoal com Cristo, é o Espírito Santo que nos faz sentir o amor do Pai. Seria bom até, penso eu, de que os grupos de oração pudessem ter, em alguma altura, ensinamentos sobre o Espírito Santo. Verdadeiramente sobre quem é o Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo, sobre como o Espírito Santo atua em nós. Porque todos nós pensamos que sabemos muito sobre o Espírito Santo, mas realmente o Espírito Santo ainda continua a ser bastante desconhecido para nós, cristãos católicos. De qualquer maneira, quando falamos na invocação do Espírito Santo no grupo de oração, estamos a falar de pedir o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Embora o Espírito Santo esteja connosco desde o nosso batismo, desde o nosso crisma, e até naqueles que poderão não ser crismados ou batizados. Normalmente, quando se faz a invocação do Espírito Santo num grupo de oração, começa-se por um cântico apropriado. Um cântico dirigido ao Espírito Santo, um cântico em que a letra nos leva a interiorizar tudo aquilo que cantamos e nos leva a interiorizar o Espírito Santo. E vamos-lo pedindo, à medida que cantamos, vamos-lo pedindo interiormente. No fim desse cântico, normalmente há uma oração em línguas, que depois vos será explicada também, vós conheceis, com certeza, mas que será explicada depois na formação sobre os carismas. E no fim dessa oração em línguas, digamos que há duas maneiras muito gerais de se poder invocar o Espírito Santo. Ou o grupo todo em conjunto, em uníssono, com todas as vozes, pedindo o Espírito Santo, com palavras simples: vem Espírito Santo, vem aos nossos corações, vem às nossas mentes, vem iluminar-nos, vem guiar-nos. Ou alguém que o núcleo escolheu para fazer uma oração introdutória pedindo o Espírito Santo para todos, que é sempre uma oração simples, uma oração que não usa palavras difíceis, que não usa conceitos difíceis. Portanto, uma oração que todos entendam e todos percebam e todos possam viver essa oração e senti-la no seu coração. Em todos os grupos de oração, com certeza, todos nós sabemos rezar ou podemos rezar espontaneamente, mas nós reconhecemos nos grupos de oração que há um ou outro elemento que tem um dom específico, especial, mais para a oração. Não são melhores nem piores que os outros. Os nossos dons os dons que Deus nos dá são para servir os outros. São muito mais para servir do que para a gente se vangloriar. Para a gente se vangloriar não servem, mas, portanto, é sempre um serviço aos outros. E esses, normalmente, podem fazer essa oração do Espírito Santo. Depois, com certeza que todo o grupo, todos os elementos do grupo, podem entrar nesta oração do Espírito Santo e fazer as suas próprias orações. Atenção que o tempo do Espírito Santo não é um tempo de testemunhos. Não é um tempo de contarmos uma história longa ou mais breve sobre aquilo que o Espírito Santo fez ou deixou de fazer. É um tempo de louvar e de pedir o Espírito Santo. Com certeza que nessa altura surgem também os carismas com que o Espírito Santo dota cada um, conforme aquilo que ele acha e conforme aquilo que o grupo necessita. E nós sabemos alguns desses carismas que são, por exemplo, o dom da profecia, o dom do conhecimento, a oração em línguas, a palavra de entendimento, a interpretação das línguas. Enfim, tudo isto será explicado depois também num módulo que versará sobretudo sobre os carismas. De qualquer maneira, é sempre bom que nós percebamos que os carismas que acontecem na reunião do grupo de oração, com o dom da profecia, etc., não são espontâneos, são naquele momento. Não é coisa que se prepara em casa. Poderão pensar que isto não acontece. Em muitos grupos de oração, onde eu estive, onde eu vi, há pessoas que preparam em casa para depois, como se fosse uma coisa espontânea a dizer. Isto não é um carisma do Espírito Santo. Isto não é um dom espontâneo do Espírito Santo. Isto é algo que se preparou. E normalmente, perdoem-me, mas quando se faz isto, pretende-se algum protagonismo. O querido amigo Padre Lapa, saudoso amigo Padre Lapa, costumava-me dizer que um dos discernimentos mais simples de perceber
como os carismas do Espírito Santo atuam ou como realmente eles são espontâneos, são verdadeiros, é precisamente a espontaneidade, é precisamente a pessoa estar aberta a eles e não preparar coisas. Dons de profecia que demoram muito tempo, muito elaborados, não é um dom de profecia. Não é. É algo que foi preparado. E por isso devemos estar atentos a tudo isto. De qualquer maneira, tudo isto vos está explicado bastante melhor e mais sucintamente e mais especificamente nesse módulo que vai ser dado sobre os carismas. Vamos falar agora sobre a liderança e a coordenação do grupo de oração. Há pessoas que gostam de chamar líderes, eu não, sinceramente, mas é uma opinião pessoal minha, não gosto da palavra líder. Gosto muito mais da palavra servo. E esta palavra encerra tudo aquilo que deve ser o servo do grupo de oração, aquilo que coordena o grupo de oração. É exatamente isso, servo. Está ao serviço. Jesus Cristo disse que não veio para ser servido, veio para servir. E o servo deve ser exatamente isso. Deve ser aquele que está sempre mais disponível. Deve ser aquele que nas suas orações pessoais, do dia-a-dia, reza pelo grupo de oração, por aqueles que estão com ele, pelos elementos do grupo de oração. Deve ser aquele que está sempre disponível para aprender mais, para ajudar os outros e para coordenar o grupo de oração. Toda a chefia, seja ela qual for, toda a coordenação, toda a liderança, implica sempre alguma autoridade. Implica sempre aquilo que a gente pode chamar a marcos de boca, porque os outros muitas vezes não entendem. Mas isso faz parte do servir. Portanto, o coordenador, o servo do grupo de oração, tem que ser uma pessoa de prática, de vivência cristã permanente e de entrega em disponibilidade aos outros. Deve fazer reunir o núcleo do grupo, conforme as necessidades do grupo e como é necessário, e nessas reuniões do núcleo devem preparar a reunião de oração e tudo aquilo que for necessário. Formação do próprio grupo de oração. Um grupo de oração não pode viver só para a oração e para a reunião de oração semanal. Deve também ir fazendo uma formação sobre os temas da Bíblia e sobre aqueles que forem absolutamente necessários. E o coordenador, o servo do grupo, deve reunir esse núcleo e com o núcleo ouvir, discutir, analisar e ir chegar à melhor solução, à melhor maneira de coordenar o grupo de oração. Esse núcleo deve ter esta função também de perceber, nos elementos todos do grupo de oração, quais são aqueles que têm, ou que o Espírito Santo dota de certos carismas, de certos dons, e, portanto, perceber e ajudá-los a desenvolver esses dons e para que eles sejam úteis também no grupo de oração e possam ser aqueles que também exortam todos os outros a caminhar na fé. O núcleo tem também esta função, durante a reunião do grupo de oração, de exortar os outros ao louvor. Muitas vezes acontece que, quando há elementos novos, ou mesmo elementos mais antigos, têm alguma dificuldade no louvor espontâneo, têm alguma dificuldade no louvor em voz alta. Portanto, o núcleo aqueles elementos do núcleo devem estar no grupo de oração e devem perceber quando é necessário que eles também intervenham com as suas orações. Intervenham de maneira que percebam, que todos percebam que a oração de louvor é uma oração simples, é uma oração que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode dizer: Jesus, eu amo-te. Jesus, tu és amor. Jesus, tu és o Salvador. Qualquer um pode dizer isso. Não é? E, portanto, é uma maneira também do núcleo do grupo ajudar todos os outros ao louvor, ajudar todos os outros a reunirem-se na oração. Também é importante que o núcleo, como há um bocado falávamos sobre o Espírito Santo, é importante que o núcleo perceba quem são aqueles que poderão ter mais esse dom da oração e, portanto, escolhê-los, ajudá-los, para que sejam eles, por exemplo, a fazer essa primeira invocação do Espírito Santo, a ajudar o grupo a centrar-se numa oração, a centrar-se na oração do Espírito Santo, ou nas outras também, mas a centrar-se no louvor, a centrar-se naquilo que é realmente importante, deixando as coisas acessórias. É também o núcleo do grupo e o servo
com certeza com o núcleo do grupo, que deve perceber quem é aquele que terá mais dons, mais talentos, por exemplo, para fazer um ensinamento sobre a palavra de Deus. Na partilha, o núcleo do grupo deve ser ativo, deve ajudar as outras pessoas também a partilharem, para que não seja apenas, como dissemos já, não seja apenas um versículo ou qualquer coisa assim, mas um desenvolvimento, aquilo que se sente interiormente que a palavra de Deus diz. Liderar é sempre coordenar, ser servo, é sempre fazer primeiro. É sempre fazer primeiro. Nós conhecemos aquela velha ditado português: bem prega Frei Tomás, não faças o que ele diz, faz o que ele faz. E por isso mesmo, se as palavras não forem acompanhadas com o exemplo, se as palavras não tiverem o testemunho, as palavras de pouco valem. E por isso, o servo é aquele que faz primeiro. O servo é aquele que está disponível. O servo é aquele que dá exemplo. Com todas as suas fraquezas, obviamente, com todos os seus defeitos, com todos os seus erros, mas reconhecendo-os também. Reconhecendo-os também. E fazendo sempre um caminho para atingir o seu melhor, com o núcleo todo. Outra característica dos grupos de oração é uma característica que parece muito simples e que parece que não tem grande importância, mas que é muito importante, que é o acolhimento. O acolhimento e a alegria, porque o acolhimento tem sempre uma componente de alegria. Eu estou também a trabalhar com os cursos de Alfa. Tenho uma história nos cursos de Alfa, que são 10 semanas. Há um fim de semana que é o fim de semana do Espírito Santo. Só para vos dizer que esse fim de semana é um retiro, as pessoas deslocam-se para um determinado lugar, e num desses fins de semana do Espírito Santo, uma das coisas que 3 pessoas que estiveram nesse fim de semana mais referiram foi o facto de haver um indivíduo da equipa do Alfa que estava à entrada do sítio onde estávamos reunidos e que ia levando os carros que chegavam para os seus lugares e ajudando a estacionar. No fundo, é fantástico que num fim de semana do Espírito Santo foi tão cheio, uma das coisas que tocou aquelas pessoas foi aquele acolhimento de um indivíduo que ajudava a estacionar os carros no sítio certo. O acolhimento é muito importante. Quando as pessoas chegam a serem recebidas com um sorriso, serem recebidas com uma boa palavra, serem recebidas até com um abraço, hoje em dia já passou a pandemia, e sobretudo aquelas que nós sabemos que a equipa de acolhimento, que é escolhida, sabe que tem determinados problemas, perguntar-lhe como é que passou a semana, aquele problema específico da sua saúde ou da sua família, enfim, é sempre a pessoa sentir-se irmã, sentir-se ajudada, sentir-se querida, sentir-se amada. E tudo isto tem sempre a alegria, porque, quer dizer, acolher pessoas de cara fechada, acolher pessoas de cara triste, não é o melhor meio, como podem compreender. A alegria. E também não é o melhor meio de acolher, quer dizer, ao ouvir alguém que pronto, conta uma história da sua saúde ou outra qualquer, nós também atiramos com as nossas histórias para cima da pessoa, quer dizer, não. As nossas histórias são as nossas histórias. Ouvimos, acolhemos e levamos ao lugar. Obviamente que aqueles que acolhem são também evangelizadores e, portanto, essa evangelização é muito feita pelo testemunho da maneira como se acolhe. E ser evangelizador não é ser chato. Ser evangelizador não é querer à viva força que o outro ouça aquilo que a gente tem para lhe dizer, ou as nossas certezas, ou as coisas que nós achamos que. Ser evangelizador é dar testemunho de Cristo, é ajudar os outros e é dar aquilo que eles necessitam, perceber aquilo que eles necessitam. No abraço de irmão, no amor de irmão, em Cristo. Perceberem que nós e os outros, todos nós, temos o Cristo dentro de nós e é Ele que acolhe, é Ele que abraça, é Ele que ama. Claro que também esta equipa de acolhimento também tem algumas funções específicas que as deve fazer, como arrumar a sala antes e arrumar a sala depois. Nós sabemos que muitas vezes os grupos de oração reúnem em salas da paróquia e estamos sempre sujeitos àquelas críticas do pois, aqueles do renovamento deixam sempre a sala desarrumada. Não vale a pena a gente termos essa crítica, não é verdade? Portanto, arrumar a sala. Depois, é importante também que as pessoas, depois do grupo de oração, quando acaba o grupo de oração, também
essa equipa se despeça das pessoas. Todos nós nos devemos despedir uns dos outros, mas essa equipa tenha ainda uma palavra. Boa semana, tudo corra bem. Se precisar de uma coisa, telefone. Não é? É sempre bom que as pessoas se sintam amadas. Se sintam que o grupo de oração está todo irmanado com elas. E que elas pertencem a uma família. E essa família é o grupo de oração, naquela função específica, obviamente. Por isso a equipa de acolhimento é tão importante. E tem sempre um efeito muito, muito salutar naqueles que frequentam o grupo de oração. Pois há outras coisas que é preciso falar sobre os grupos de oração e sobre a maneira como se desenrola o grupo de oração. E uma delas é uma palavra que hoje em dia é muito complicada, que é a obediência. Hoje em dia entende-se a obediência como subserviência. Hoje em dia entende-se a obediência como ser fraco. Hoje em dia entende-se a obediência como alguém que não tem personalidade e por isso obedece. Completamente errado. A obediência é algo que está inscrito no ser humano e que é importante que o ser humano perceba. E a obediência é sempre importante porque a obediência é feita por amor e não por temor. Porque aquele que obedece porque tem medo do outro ou porque obedece porque pode sofrer um castigo, isso não é obediência. Isso é, entre aspas, ditadura. A obediência faz-se por amor. E, portanto, aqueles de nós que estamos nos grupos de oração, que estamos nos grupos, ou que é que somos elementos dos grupos de oração, temos que perceber que ao obedecermos àquilo que é legítimo, àquilo que é importante para o desenvolvimento do grupo de oração, é obedecer por amor. Como a lei de Deus. A lei de Deus obedece por amor. A lei de Deus não é imposição. A lei de Deus é amor. E por isso mesmo, a nossa obediência no grupo de oração é por amor. E dentro do grupo de oração também a nossa obediência à igreja, à paróquia. A nossa comunhão à igreja e paróquia é por amor. Nós não podemos, num grupo de oração, ou seja, onde for, criticar a nossa igreja com palavras de divisão, com palavras de desunião. Porque esse é um péssimo testemunho. A nossa obediência à igreja é uma obediência de amor, porque Jesus Cristo instituiu a igreja com tudo aquilo que ela necessita. E, portanto, nós obedecemos. Obedecemos por amor. Obedecemos porque sabemos que aquilo é o caminho que Cristo nos dá para prosseguirmos. E nesse caminho há o grupo de oração. E por isso mesmo esta obediência por amor, que é importante. E é importante também que o grupo de oração perceba que não se pode fechar em si próprio. O grupo de oração faz parte da igreja. E, especificamente, em cada paróquia, faz parte da comunidade paroquial. E, portanto, deve ser algo que está sempre ativo, está sempre disponível para ajudar. Está sempre às ordens, se assim podemos dizer, às ordens do Pai. Às ordens por amor. Porque é isso que... Porque senão estamos fechados em nós próprios. Porque senão, em vez de sermos igreja, são os do renovamento, são os carismáticos. Lembro também, desculpem estar sempre a citar o Padre Lapa, mas é verdade. Lembro do Padre Lapa, quando lhe diziam os carismáticos, ele dizia, carismáticos? Carismáticos são os cristãos todos. Os carismáticos são os cristãos todos. Por isso, é importante que nós percebamos que esta união, esta comunhão da Igreja, é importante e é feita por amor. A Igreja é rica na sua diversidade. Tem vários movimentos, entre eles o movimento carismático, várias espiritualidades. Mas é nessa diversidade e nessa unidade que a Igreja se torna rica. E torna-se rica se nós, realmente, vivemos essa obediência espiritual, essa obediência de amor, essa obediência. Por isso mesmo é importante nós percebermos isto. E percebermos isto não só dentro do grupo de oração, mas em tudo aquilo que nos une à Igreja. Já o falámos logo no princípio, de que muitas vezes os grupos de oração se queixam que o parco da paróquia não vai ao grupo de oração. É só para relembrar. Se o parque permite que o grupo de oração reúna na igreja, então o parque já aceitou o grupo. O parque não precisa de ir lá. O parque não pode estar em todos os grupos. E mais ainda, se ele não tem e não vive, e não tem que viver, obviamente, a espiritualidade do renovamento carismático, pode, numa reunião qualquer, tentar condicionar o grupo. Não vale a pena. Não vale a pena. O Suparco aceitou o grupo, está em igreja e o grupo está em reunião em igreja e é isso que é importante. Temos também de perceber que muitas vezes nos grupos de oração há momentos para se dar testemunhos. E temos que perceber o que é um testemunho. Obviamente não há nenhuma fórmula de testemunho.
Mas o testemunho, com certeza, que não é uma história enorme, é algo que é específico sobre uma determinada coisa ou sobre uma determinada vivência. E muitas vezes é preciso, se o núcleo percebe que há alguém que pode dar um testemunho e que esse testemunho é importante para o grupo, deve reunir com ele primeiro. E deve perceber que testemunho é que vai dar. E ajudar a pessoa a concentrar-se no testemunho. Porque um testemunho pode ser dado em 5 minutos, em 10 minutos, não demora meia hora, porque vai buscar coisas que são colaterais, digamos assim, que não têm, que no fundo não são o âmago desse testemunho, não são a importância desse testemunho. E um testemunho de vida, um testemunho de algo que nos aconteceu, é sempre algo que toca aos outros. Um testemunho de conversão, um testemunho de uma cura, um testemunho da palavra de Deus que me tocou em determinado momento, é sempre algo que toca aos outros. É sempre algo que exorta os outros a procurar viver em Deus, a procurar viver para Deus. O grupo de oração é a igreja. E sendo igreja, é comunhão. E o grupo de oração só caminha verdadeiramente se unidos no amor, unidos em igreja, guiados pelo Espírito Santo, vão ao encontro de Cristo no amor do Pai.